Olá, família, seja bem-vindo ao nosso podcast, onde eu trago este bloco de perguntas e respostas, de dúvidas das nossas seguidoras, dos nossos seguidores, casos midiáticos e como nós podemos ter gestão da emoção para melhor nos relacionarmos com os desafios da vida moderna. E hoje o tema é autoestima. Amira, tem muita pergunta aí? Temos, Cá, recebemos muitas perguntas falando de autoestima, querendo tirar dúvida, trazendo alguns relatos específicos. A gente vai fazer um bate-bola aqui legal. Legal, vamos lá. Primeira. Eu acho que não é nem uma pergunta específica de uma seguidora, mas eu gostaria que você explicasse pra gente o que que determina uma boa autoestima. Autoestima, ela tem a ver com a maneira como eu me relaciono com a minha autoimagem. A autoimagem, ela tem a ver como eu me enxergo. Então eu me enxergo, eu posso me enxergar acima do peso, eu posso achar que meus seios poderiam ser maiores, eu posso achar que eu tenho que fazer uma dieta, eu posso achar que eu deveria desenvolver melhor uma habilidade cognitiva ou a trabalhar melhor uma questão psicológica, mas mesmo assim ter uma boa autoestima. Então, a minha autoimagem é a maneira como eu me vejo. E a minha autoestima, a maneira como eu me sinto em relação a como eu me vejo. E para determinar uma boa autoestima, eu preciso aprender a estar confortável no meu sapato. Eu preciso entender as minhas competências, os meus acertos. E isso ele vem muito de base. A maneira como os pais desenvolveram esse trabalho com os filhos a determinar muito desse resultado da maneira como essas crianças e na vida adulta, como nós adultos, iremos nos relacionar com os desafios da vida. Erros, falhas, quilinhos a mais, tudo isso faz parte do cardápio humano. Você ter uma boa autoestima não significa que você não vai falhar, ou que você não vai ter algum desconforto com o seu corpo, mas significa que você tem energia suficiente para superar os seus desafios e superar as suas limitações. Então, quando eu me sinto confortável em quem eu sou, apesar de encarar e reconhecer os meus erros, entendendo que eles não anulam as minhas competências, não anulam a minha autoimagem, que apesar de estar com quilinho a mais, eu tenho coisas belas em mim, eu me sinto bonita, eu gostaria de estar melhor, mas eu ainda me sinto bem com quem eu sou. Quando nós temos esse conjunto de componentes, nós temos uma boa e estruturada autoestima. Na verdade, Cá, é difícil, né? Nós estamos vivendo um mundo onde as comparações elas estão cada vez mais gritantes, através de redes sociais, através de comparações mesmos que a gente recebe ou a gente mesmo faz com o vizinho, com o primo, com a família, enfim. Você já sofreu de autoestima em algum momento? Olha, eu não tive uma infância aonde eu me sentia muito confortável em ser quem eu era. Eu fui uma menina um pouquinho acima do peso, então eu não era, assim, a que era a mais paquerada do grupo, eu não tinha essa relação comigo. Eu lembro uma vez que um primo meu falou pra mim, muito inocente, ele falou assim pra mim: "Ah, só vão querer casar com você porque você é filho do Augusto Cury". Nossa, E eu lembro que essa frase ela me doeu muito, cravou. cravou. E eu estava, assim, na pré-adolescência, talvez, nem lembro direito o contexto, na óbvio que eu acho que ele não sabia que isso iria me causar tanta dor. Mas quando a gente não tá ou está em formação e não está bem constituído ainda, principalmente um adolescente, essas falas elas marcam muito. E me lembro que uma vez eu estava bem chateada, assim, que as meninas começavam a paquerar e eu ainda não tinha, não me sentia bonita. E uma vez eu cheguei em casa meio moadinha, meu pai percebeu e perguntou assim pra mim: "Filha, o que que você tem?" Eu desconversei, disse: "Ah, não tenho nada", e ele ficou insistindo, querendo que eu contasse pra ele, e aí depois eu falei: "Ah, pai, porque eu sou muito feia". Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Não, mas você não é feia, você é linda". Eu falei: "É, você fala isso porque eu sou sua filha". "Não, mas eu quero saber por que que você está falando isso?". E nós somos, né, muito amigos e ainda éramos muito amigos naquela situação, e aí eu disse: "Papai, é porque uns meninos me chamaram de feia na escola e tal".
E ele diz: "Filha, você é linda", mas nada que ele me dissesse, logicamente, suplantavam a emoção que eu estava em achar que eu era feia após aquela ofensa que eu recebi. E é tão engraçado que eu não disse para o meu pai, eles me chamaram de feia, eu disse: "Eu sou feia". É como se eu tivesse comprado aquilo que eles me ofereceram, levasse para casa e falasse: "Agora isso me pertence", sendo que aquilo não me pertencia. Meu pai percebeu que aquilo tinha impactado muito a minha emoção, e aí ele me chamou para caminhar com ele, percebendo que eu estava naquele momento angustiada e que as palavras de convencimento, de lógica, não estavam sendo suficiente para me convencer, ao contrário. E aí nós caminhamos, morávamos numa cidade pequenininha e ele parou para mim numa casa bem antiga, sentou comigo na calçada e eu sentei do lado. Ele falou: "Filho, olha que casa linda". Aí eu: "Ai, pai", adolescente, né, uma casa caindo aos pedaços, toda rachada, sem tinta, janela. Eu falei: "Pai, essa casa é horrível". Aí ele falou assim: "Nossa, mas eu acho essa casa tão linda. Quem será que já morou nessa casa? Quantas famílias já moraram aqui? Como será que eles tinham? Será que tinha fogão a lenha?". E aí ele começou a me contar a história. E aí eu entrei na história, como as pessoas namoravam naquela época, como que eram as famílias, tinham muitos filhos. E aí a gente começou a criar uma narrativa em volta da casa, e dali a pouco ele olha para mim e fala assim: "Filha, essa casa é bonita?". Aí eu falei: "É linda, pai". E ele falou: "Filha, a beleza está nos olhos de quem vê. Nunca permita que as pessoas invadam esse espaço que é teu. Não permita que as pessoas falem para você o que é belo, o quanto você é belo, o quanto você é valorosa, o quanto você é importante, o quanto você é merecedora. Esse poder é seu". E naquele dia eu entendi que eu poderia não estar nos padrões das minhas outras amigas, mas que a beleza estava nos olhos de quem vê. E é tão forte essa temática para mim que foi o tema do meu primeiro livro, A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê. E a autoestima, ela é determinante para a nossa construção de identidade. E muitos dos relacionamentos, eles são destruídos por baixa autoestima de ambos ou dos 2. Muitos negócios e empreendedores não dão o próximo sim ou não dão o próximo passo por insegurança, por baixa autoestima, por acharem que não dão conta. Porque a autoestima não tem só a ver como a gente se vê, mas tem a ver como a gente se sente em relação a nós mesmos. Será que somos capazes? Será que somos merecedores? Será que nós vamos dar conta? E eu, graças a Deus, tive um pai que sempre me inspirou e sempre encontrou, eu falo que avenidas para me acessar. E ele me acessava e neste momento ele me acessou. E eu desde muito pequena, eu aprendi que a beleza está nos olhos de quem vê e que beleza é uma questão de perspectiva. E algumas vezes na minha vida, óbvio, eu tive momentos de baixa autoestima, porque também as pessoas acham: "Ah, eu tenho autoestima, eu tenho que estar sempre bem". Não, a vida ela é feita de altos e baixos. Tem hora que você está mais confiante, tem hora que não. Tem hora que você está mais satisfeito com o seu corpo, tem hora que não. Mas a autoestima, ela te dá força para passar pelos esses altos e baixos. Ela te dá uma estabilidade. Tem hora que você vai estar mais down, tem hora que você vai estar mais up, e faz parte, a gente não tem que ter medo, não dá para ter medo da vida, a gente tem que ter medo de não vivê-la. E eu aprendi isso desde muito cedo, pratico isso e sempre faço uma análise, o que eu estou sentindo é meu ou é do outro? E quando a gente consegue separar o que é meu e o que é do outro, a gente consegue carregar o que é nosso, porque das nossas coisas nós temos que dar conta, agora o que é do outro, devolve para quem é. Interessante, né? Eu que conheço muito sua vida, sei que você é uma mulher de muito sucesso profissional, pessoal, enfim. Mas você começou sua jornada profissional muito cedo, com 21 anos, num mercado muito consolidado, e deve ter tido muitas críticas, né? Excessos de crítica, até porque é um mercado da educação, um mercado muito conservador. E você era uma jovem empreendedora com uma missão gigante. Mas eu sei, lembro de vários relatos seus de muitas críticas. Como é que se refaz daqueles excessos de críticas
e continue e permanece depois com a autoestima? Como que a gente trata a autoestima quando a gente recebe um feedback pesado? Amiga, é muito comum filhos que têm pais muito bem-sucedidos, os filhos se sentirem inseguros e amedrontados, principalmente quando se aventuram na mesma carreira dos seus pais. Ficarem à sombra, porque o brilho ofusca. E as pessoas me perguntavam muito isso, falavam: "Camila, mas como é que você conseguiu tão nova, trilhar a mesma carreira ou perto, né, da carreira do seu pai, você não se sente intimidado?" E como eu tive um pai que sempre compartilhou comigo as falhas, os erros, as dificuldades e sempre falou pra mim: "Vai lá e se vira". Essa frase eu até brinco com ele, ele fala: "Se vira". Tipo assim, vai lá, dá a cara, não deu certo, começa de novo. Então não tinha aquela expectativa de que tinha que ser tudo muito perfeito, porque a gente tem uma ideia, tipo assim, eu tenho que abrir uma startup, conhecer tudo de educação financeira. Eu lembro que comecei material, não sabia nem que tinha que faturar, mandava material sem faturar material. E aí depois a gente tem que mandar nota fiscal. Assim, aquela inocência que eu acho que todo empreendedor ele precisa ter. De O excesso de perfeccionismo tem deixado muitas pessoas paradas, paralisadas, porque você sempre está vendo alguém que já está fazendo algo melhor, mais estruturado, mais organizado. E eu sempre tive muito em mim que eu ia dar conta, porque meu pai acreditava que eu ia dar. Então, assim, vai lá, vai lá, vai dar certo. Mas, pai, é um monte de educadores. Eu vou falar sobre temas que muitos deles já são 30, 40 anos de formado, e eu vou chegar com essa temática. Ele falava, vai, o que a gente tem para falar para eles? Há uma carência muito grande. E eu fui pioneira. Quando eu levantei essa voz na educação de que nós temos que trabalhar habilidades socioemocionais dentro da escola, ninguém falava sobre isso. Eu não somente tive que mostrar que o meu produto era o melhor produto do mercado, na verdade ele era o único, eu tive que mostrar que ele era importante, que a escola tinha que acreditar que trabalhar o emocional dos seus estudantes valeria a pena e que era imprescindível se nós queríamos dar uma virada dentro da educação, porque os relacionamentos estavam cada dia mais fragilizados, os professores emocionalmente doentes. E eu fui muito confiante, mas dentro da minha confiança eu passei por muitos percalços. Então, desde nãos que eu recebi e que eu precisava do sim, para chegar lá e fazer a escola de inteligência virar, né, organizar, como hoje nós temos a Gênios Educacional. Eu me lembro uma vez que um determinado cliente que tinha falado para mim que ia dar, eu tinha montado toda uma estrutura, feito capacitação, simplesmente ele falou que não. E o Bruno ficou mal, meu esposo, nossa, e agora? Como é que a gente tinha acabado de mudar para Ribeirão Preto e não tinha opção. Se eu não tivesse aquele contrato, eu ia ter que voltar para Colina, que foi a cidade que eu abri a escola de inteligência, mas muito pequena. E eu não eu queria, sonhava que esse projeto ia impactar milhares, milhões de pessoas. E eu sonhava muito grande, eu lembro que eu tinha essa ousadia de sonhar grande. E eu falei: "Não, eu não vou aceitar um não". Eu tinha tanta autoestima de que o que eu fazia, eu acho que isso é muito legal, assim, você tem que acreditar muito naquilo que você faz. Você tem que acreditar no seu casamento. Você tem que acreditar que você é capaz de reverter uma situação. Você tem que acreditar no teu filho e que ele é capaz de mudar. Você tem que acreditar que dá para construir vínculo. Porque se você desacredita, você não luta com a mesmo paixão. E eu tinha muita paixão para lutar pelo que eu acreditava, porque realmente eu acreditava. E isso vem muito de acreditar em mim, em acreditar que eu era capaz de chegar numa mesa de negociação e mostrar para ele que o que eu tinha para oferecer para ele, ele não podia ficar sem. Então eu acho que se a gente deixa de acreditar, eu vejo os pais desacreditados nos seus filhos, os casamentos desacreditados um do outro, você desacreditado que você é capaz de ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, e aí você não luta igual. E aí eu me lembro que eu fui, e aí eu falei, e aí eu debati, eu saí de lá com sim, falei que só ia embora o contrato tivesse assinado e assim foi feito. E essa história ela sempre mexe muito comigo, porque Você tinha quantos anos? acho que 22 anos, Muito nova, né? muito nova, e com pessoas, assim, de mercado muito grande. Mas eu acreditava tanto naquilo que eu fazia, e tanto que eu tinha capacidade de mudar, e de mudar a sociedade, de mudar eu falo assim que às vezes hoje eu não tenho mais aquela. É engraçado que a emoção ela vai envelhecendo.
a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente é mais jovem, a gente tem aquela paixão, aquela inocência. E o tempo todo eu tento buscar essa Camila que um dia, foi destemida. É que a maturidade, ela te traz um peso. Ela te traz uma carga maior para você carregar. Você já sabe os percalços. Eu falo que a juventude, ela tem uma inocência que é muito legal para os empreendedores e que a gente tem que dar a voz. Só que ela foi um pouco usurpada com as redes sociais. Ela foi um pouco usurpada, onde todo mundo está compartilhando a sua startup, todo mundo está compartilhando o que está fazendo. As comparações têm amedrontado essa juventude. Eu dou graças a Deus que quando eu comecei tinha muito pouco as redes sociais no nível que é hoje, né. E fico feliz, de poder ter tido essa dose de inocência, porque ela faz com que a gente acredite que a gente vai mudar o mundo. E os nossos pais que estão nos ouvindo, as mães, têm que acreditar que você é capaz de despertar isso no teu filho. E produzir no teu filho a capacidade, vai lá e dá conta. Eu me lembro quando a Anne, por exemplo, a Anne cai, tá engatinhando, cai, ela chora, aí ela quer que eu pego ela. Minha Anne, minha filha, tem 11 meses. E eu falo: "Vem filha, você dá conta, eu não vou lá tirar ela da situação. Vem cá mamãe, vai, você consegue", ela chorando, "vai, você consegue", eu vou motivando ela, daqui a pouco ela chorando, vem até mim. Mas eu mostro para ela que ela dá conta de chegar até mim. Então são pequenas atitudes que no processo do desenvolvimento nós estamos construindo autoestima. Então assim: "Ai, eu tô com vergonha de pedir o sorvete". Não, nós vamos lá, vai lá, você dá conta. Pede, fica meio sem jeito, mas encoraja. É mais fácil você vai lá: "Qual sorvete você quer, filho?". Vai lá, acaba rápido, pede o sorvete. Educar as emoções demanda, demanda. Só que a gente tem que estar disposto se realmente a gente quer colher bons frutos. Então, doses de coragem e despertar nisso, eu dou conta. E mesmo com as críticas, tá? Me lembro uma vez que eu fui fazer uma formação, logo no começo, acho que devia ter 20 ou 21 anos. Eu lembro que eu fazia uma formação de 8 horas sem dinâmica, eu não sabia que tinha que ter dinâmica, não tinha não era essa onda de coaches que existem hoje, eu era do gogó mesmo, eu falando e eu tinha acabado de me formar em psicologia, falando sobre competências emocionais, como isso podia impactar a educação, nã e falava 8 horas, acredite se quiser. Hoje eu olho e falo: "Meu Deus, como eu Meu dava conta". Deus. Só que eu me lembro uma vez que eu já estava cansada depois do almoço, eu masquei um chiclete. E aí, eu lembro que no intervalo chegou uma professora para mim, devia ter já uns 60 anos, falou: "Olha, Camila, muito legal a sua fala, o que você está trazendo pra gente, mas eu queria te dar um feedback. Não se dá palestra mascando chiclete". Óbvio. O que que eu fiz? Eu tinha que dar ali 5 minutos, eu fiquei pensando: "Gente, todo mundo deve ter percebido, né, que eu estava chupando chiclete". Claro, não se chupa chiclete. Só que eu tinha que me refazer, porque dali 5 minutos, eu tinha que me perdoar, e dali 5 minutos tinha que continuar. Então a autoestima tem muito a ver também com o perdão, assim, com você entender que você deu o melhor que tinha naquele momento. Porque se a gente pensar: "Mas por que que eu fiz isso?", porque naquele momento era o recurso que você tinha, era o que dava. Se você não se perdoa, você não segue, você não caminha, e as pessoas ficam presas nos seus erros, nas suas falhas e não conseguem dar o próximo passo. É uma construção do eu, né, do seu eu. Você vai se construindo, você vai recebendo as críticas, vai tendo maturidade para poder evoluir e se reconstruindo, né. Digerir. É Digerir, difícil exato. digerir. Aí É, tem gente que só quer ficar justificando: "Não, mas eu faço isso porque aí as pessoas se justificam. entra no vitimismo. Quem se vitimiza e se justifica não sai do lugar, não produz nada. Vai ficar rodando em ciclo, se lamentando e lambendo as suas feridas e não vai mudar a sua história. E ao passo que próximo passo de uma pessoa que tem uma boa autoestima é olhar para suas dores e refazer a sua história. Legal. Ô Ká, nós recebemos alguns depoimentos de algumas seguidoras falando assim: "Ah, minha autoestima está baixo porque meu parceiro sempre me coloca defeito, me coloca para baixo, e por isso que eu não consigo me refazer ou melhorar minha autoestima ou provocar mudanças em mim". Mas eu acho isso muito perigoso, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para você dar na mão de outra pessoa, né. Sua autoestima, a responsabilidade dela tá baixa, do seu parceiro,
É do seu chefe? É da sua irmã? É de outra pessoa que te deu esse comentário? Até porque eu acho que as críticas elas são importantes. Elas nos fazem crescer, correto? Correto, sim, só que tem um perigo aí. O que acontece? Muitas vezes, essa mulher que reclama que o marido fala você tá acima do peso, você tá, né, sei Ah, lá, o você não entende cabelo, nada. A gente você recebeu, são N N. Mas depoimentos. muitas vezes essa mulher se autodeprecia para esse homem. Muitas vezes. Você tá eu, minha filha, para o meu marido eu nunca engordei. Posso ter engordado, nossa, tô sempre mais magra. "Amor, nossa, você pesa na balança", eu olho: "Meu Deus, amor, nossa, você viu como deu uma emagrecida?" E aí ele fala assim: "É, é". Não, porque assim, a mulherada tem que ser inteligente. Você não vai no mercado e fala assim: alguém vai te vender um produto deteriorando o produto. "Ó, esse desodorante aqui não serve muito não, ele só dura 2 horas, o cheiro é ruim, mas compra ele". Não, quem vai querer comprar o desodorante? Então assim, você tem que ter um marketing pessoal com o seu parceiro. Não adianta você ficar se diminuindo, tem muita mulher que você diminui. Às vezes o marido nem tá olhando suas estrias, você tá falando das suas estrias. Não tá nem olhando seu culote, você tá falando do teu culote. Aí você começa, muitas vezes, a mostrar pra ele algo que nem ele estava vendo. E muitas mulheres fazem isso. Eu, meu filho, tô sempre indo com meu marido. "Amor, nossa, tô magra, mais forte". Você percebe? Um mês que eu não malho, mas tô me sentindo mais forte. Mas a gente tem que aprender assim, não depender dos outros e também ter uma boa autoimagem na hora de a gente nos apresentar para o nosso parceiro, para nossa parceira. Porque aí você fala assim, porque você quer que o seu marido fale: "Não, amor, você não engordou não. Não, amor, não tá tão ruim não". Aí uma vez que ele fala que tá ruim, aí você já fica mal? Não. Óbvio que o outro interfere na nossa autoestima. Falar que é uma utopia, que não interfere, interfere. Só que a nossa autoestima é principalmente a nossa responsabilidade. Então, se você não está satisfeita com o seu corpo, mude a sua história. Se você está querendo estudar, melhorar, ser mais interessante no conteúdo, vá buscar um curso. Agora, pare de esperar que o seu marido ou seu parceiro vai te dar um feedback que nem mesmo você se daria. É você esperar que o outro preencha um buraco que você mesmo tem e que você mesmo não consegue preenchê-lo. Tem as seguidoras, às vezes, em palestras, que me procuram e falam: "Camila, meu marido nunca me deu um buquê de flor e eu gosto tanto de flores". Eu falo: "Meu amor, você já se deu flores?". Aí a pessoa olha: "Você já se deu flores?". Aí ela fala: "Não". Eu falo: "Então como é que você exige do outro algo que para você é importante e você nunca teve coragem de se dar um buquê de flor? Por que que você espera do outro?". Nós só podemos esperar do outro aquilo que nós temos coragem de dar para nós mesmos. Se for importante para você, você vai sair da minha palestra. Você vai passar na floricultura. Você vai comprar o buquê mais bonito e você vai levar para casa. Escreva uma carta de amor próprio. Eu quero me comprometer com a minha saúde, eu quero fazer mais exercício físico. Você é uma pessoa maravilhosa, competente. Apesar das dores, você chegou até aqui. Quantas lutas, quantas lágrimas, mas você venceu. Você está respirando, você tem uma oportunidade de reconstruir a sua vida todos os dias. Escreve uma carta para si mesmo e deixa bem exposta na casa. E quando o maridão chegar e falar assim: "Nossa, quem te deu esse buquê?", fala: "Olha, uma pessoa muito especial". Porque a gente precisa aprender a curtir. Todo mundo quer algo que todos desejam, certo? Ninguém Certo. tudo aquilo que é mais por que que o ouro é caro? Porque ele é raro e todo mundo deseja. Então você tem que se autodesejar, você tem que ser desejável. Mas eu só serei desejável se eu primeiro me desejar. Então cuide de você, faça aquilo que é importante para você, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide dos seus pensamentos, leia bons livros. E pare de esperar que as pessoas, o seu parceiro, a parceira, o chefe, a irmã, a mãe, vai preencher esse buraco. Os nossos buracos nós precisamos cuidar, E pare de se comparar. pelo Acho amor de eu acho que é Deus. o mais importante também, né. Não, e a mulherada se compara. E é inevitável, porque o cérebro humano ele é feito para se comparar. A grama do vizinho sempre foi mais verde. Isso não é um ditado moderno, isso é um ditado popular antigo. Acontece que antes a gente tinha o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Hoje nós temos bilhões de vizinhos nas redes sociais. Então a gente fica se comparando o tempo todo. Se você não está bem, sai das redes sociais. Se você não está se sentindo bem,
corta aquele tipo de relação nesse momento, se afasta um pouco, sai de relações que têm feito você se sentir para baixo, incompetente, fragilizada. Nós precisamos entender que a autoestima tem a ver, assim como a nossa saúde tem a ver com o que a gente come, a nossa autoestima tem a ver com o que a gente come emocionalmente. E tem hora que determinados componentes não tá bom. Por exemplo, se uma pessoa quer fazer uma dieta, ela vai ter que ter uma restrição alimentar muito maior do que alguém que quer só manter o peso, certo? Então tem fases da vida que você precisa fazer dietas mais rigorosas, porque você está passando por uma fase de obesidade emocional, de conflitos emocionais maiores. Talvez tem fases que você está bem. Então você pode consumir algumas outras coisas que isso não vai interferir tanto na sua estrutura, porque você já está bem. Então ter essa consciência e fazer esse mergulho para dentro de si mesmo, o que eu dou conta agora? O que eu estou dando conta nessa situação, neste momento da minha história? Se a gente não mergulhar para dentro de nós mesmos e formos sinceros conosco mesmos, a gente não consegue dar o próximo passo. Muito bom. E eu acho, falando da comparação, eu acho que é tão sério, é tão perigoso essa comparação. Nós temos um caso agora que saiu recentemente na mídia da Yasmin Brunet, né? Ela é um padrão de beleza absolutamente alto, né? Até conhecida como sereia. E ela é linda, realmente ela é maravilhosa. A gente vê que a pessoa é um ser humano normal, ela tá com compulsão alimentar, então ela tem tido muitas crises de ansiedade, ou seja, ela passa o que todo mundo passa num momento de alto estresse, de, enfim, de nervoso e etc. E aí a gente vai vendo nas redes sociais que o pessoal vai comentando sobre isso, né? E os comentários das mulheres são assim: se ela tem isso, quem sou eu para não ter compulsão alimentar, para não comer bastante, para não ficar estressada? Já comentário de homens assim: ah, vê a mulher fragilizada, né? Ah, ela já foi melhor, ela já foi mais bonita, ela está envelhecendo. Tá tão louco esse mundo, tá tão louco a percepção de visão que as pessoas estão tendo. E assim, é muito importante as pessoas pararem de se comparar. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem altos e baixos. E a autoestima nossa, ela tem que estar realmente ligada ao nosso bem-estar. E quando ela estiver em níveis mais baixos, a gente tem que resgatar e utilizar todas essas críticas, todas essas ferramentas, né? E assim, é o que eu disse, quando ela não tá bem, quando a gente não tá bem, a gente vai ter que fazer uma dieta emocional. Então, assim, às vezes é parar de seguir algumas pessoas, essas blogueiras que você admira, mas que naquele momento você não tá bem para consumir aquilo, sabe? Alguns programas, alguns conteúdos. Então, a gente precisa entender que o momento que a gente tá, para a gente fazer boas escolhas, não tem segredo. Nós temos que alicerçar a nossa saúde mental em boas escolhas. E você ter o corpo perfeito e o aplauso e reconhecimento social não garante uma boa autoestima. Porque a autoestima não tem a ver com autoimagem, certo? Então você pode parecer super bela e não se sentir bela. Você pode parecer super dentro dos padrões e mesmo assim ter ansiedades crônicas, transtornos alimentares. Então, a nossa autoestima, até porque sabia que existe um fenômeno inconsciente que se chama psicoadaptação. O nosso cérebro ele se psicoadapta à dor ou ao prazer como um modo de defesa. Então, por isso que a humanidade evoluiu. A gente se psicoadapta e queremos novos desafios. Você compra um carro, o carro é maravilhoso, tem que lavar o pé para entrar dentro do carro. Daqui a pouco, você está deixando tudo sujo, batendo a porta do carro como você bate a porta da geladeira. Você compra um vestido, nossa, ele é lindo, maravilhoso. A terceira, quarta vez que você veste o vestido, ele não tem mais aquele encanto, a sua emoção não consegue extrair prazer daquele produto mais como ela conseguia antes, por conta do fenômeno da psicoadaptação. É por isso que uma mãe, quando perde um filho, por mais que a saudade jamais é resolvida, ela consegue dar o próximo passo e sobreviver e ainda ter motivos para caminhar, porque existe o fenômeno da psicoadaptação.
o cérebro vai se adaptando à dor e se adaptando ao prazer. Então, a beleza também se psicoadapta. Tem pessoas que falam assim: "Nossa, mas ele era tão lindo, ele trocou". A princesa Diana mesmo, que todo mundo fala: "Nossa, mas ele trocou pela princesa Camila, que é tão mais feia do que a princesa Diana", ou seja, não estão dentro do padrão. A princesa Diana tinha muito mais dentro do padrão do que a atual esposa dele, né, que foi a com quem Uhum. ele traiu a sua esposa. Porque a beleza se psicoadapta. Na verdade, o que nos torna interessantes é quem somos, como nós somos constituídos. Por isso você vai conversar com qualquer pessoa, o que que mantém um casamento? A amizade entre os dois. Daqui a pouco a beleza ela se torna como um que era muito lindo, fica normal, e o que era feio também fica normal. Se você vê série, que às vezes você olha e fala, nossa, esse personagem, eu estava vendo uma série, nossa, a personagem está muito fora do padrão de beleza. No final da série eu estava achando ela bonitinha, porque o cérebro vai se psicoadaptando. Então não viva a ilusão de que o belo será sempre belo e o feio será sempre feio. Na verdade, a emoção ela vai se psicoadaptando. E quando você entende isso, você sim busca a sua melhor versão, mas a comparação é com você mesmo. Estou melhor do que eu estava? Tenho me cuidado mais do que eu me cuidei? Tenho me feito boas escolhas mais do que ontem? E não as outras, porque ninguém sabe do sapato do outro. Ninguém sabe das dores que cada um passa. Ninguém sabe. O mundo pode aplaudir, você pode estar à base de Rivotril, angustiada numa cama. Não tem nada a ver o aplauso. A gente tem isso em N casos. Quantos artistas nós não conhecemos que não deram conta da fama, são aplaudidos, são ovacionados, são idolatrados, mas mendigam o pão da alegria e da tranquilidade. Então não vão com essa ilusão de que a tua felicidade vai estar nas curtidas que você tem. Você pode ter milhões de curtidas, mas se você não aprender a se curtir, a conta nunca vai fechar. Ô, Cá, você estava falando da fama. O caso do Michael Jackson, comenta comigo, ele tinha uma distorção de imagem muito grande, né? Muito grande. Ele é um exemplo clássico de alguém que era ovacionado pela mídia, pelas pessoas, e ao mesmo tempo ele tinha uma péssima autoimagem e uma péssima autoestima. Tanto que ele já nem tinha mais nariz, já era uma prótese ali, fez N cirurgias plásticas. E no final da vida ele morreu tomando uma overdose de um remédio para dor, né? E que dor era essa? Que dor era essa que remédio nenhum, ele foi até o limite das consequências para tentar saciar essa dor, Dor da alma, né? a dor da alma. E a dor da alma não tem remédio que cure se você não aprender a olhar para dentro e refazer, reconstruir essa história. Então é muito importante que a gente parta dessa premissa. Não é o aplauso, não é o reconhecimento do outro que vai fazer com que eu me construa. Eu preciso aprender a construir essa história é minha. Ninguém pode escrevê-la por mim. Esse livro é meu. E você pega essa caneta e vão ter lágrimas, vão ter dores, vão ter angústias, mas a história é minha. E eu vou até o fim. E quando a gente tem essa consciência de que a gente é insubstituível. E como é que a gente tem consciência? Falando para nós mesmos. Porque a mente vem, você é mais um. Ah, ninguém te valoriza. Olha suas amigas, estão muito mais bonitas. Ai, olha as pessoas, estão fazendo muito mais coisas que você é improdutiva. Ah, é porque você não trabalha, ou é porque você trabalha, porque a mulher nunca tá boa o suficiente. É porque é magra, você é magra, porque é magra demais. Ou é porque trabalha, aí você trabalha porque deixa os filhos. É porque se não trabalha não é produtiva, não é inteligente. Ser mulher, a verdade é que é muito difícil. O nosso peso é muito difícil. E nós precisamos aprender a aliviar o nosso fardo. Ninguém vai fazer isso por nós. Essa é uma autorresponsabilidade. Quando a gente mergulha para dentro de nós mesmos, tá, isso é do outro, isso é meu, isso eu dou conta, isso eu não dou conta. E a autoestima tem a ver a falar não. Tem hora que a gente não dá conta. Tem hora que tá pesado demais. Então, isso na relação a dois, tem hora que você tem que falar, tá pesado demais, eu preciso de você. Não gritando, não esperneando, Dialogando. dialogando. Às vezes com a pessoa no trabalho, às vezes com um amigo. Olha, eu tô precisando de ajuda. Eu não tô conseguindo me estruturar. Busca redes de apoio. Busca pessoas e, principalmente, busque a Deus. Nada nos faz mais fortes e corajosos do que termos uma espiritualidade madura. Afinal de contas, ele venceu todas as barreiras por amor a nós. E se ele nos amou a tal ponto de
conhecer até o fio de cabelo que nós temos na cabeça. Quanto mais se preocupa com os nossos sonhos, nossos medos, as nossas angústias. Então, a autoestima ela perpassa por um cuidado emocional, espiritual e físico também, porque a maneira como nós cuidamos do nosso corpo vai interferir na maneira como nós se sentimos em relação a nós mesmos. Então, nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, cuidar com quanto de açúcar a gente come, se nós temos atividades físicas frequentes, a quantidade de água que nós tomamos. Esse corpo aqui vai carregar muito da nossa história. Então, eu preciso cuidar da minha mente, da minha emoção, do meu corpo e da minha espiritualidade. E se nós cuidarmos disso, mesmo que o mundo não nos aplauda, mesmo que você não tenha milhões de seguidores, você vai ter o que o dinheiro não compra, que é uma mente psicologicamente tranquila, em paz, namorando consigo mesmo. Que apesar dos seus defeitos, das suas falhas, e você vai ter consciência delas, elas não vão substituir a mulher que você é ou o homem que você é. Tenha coragem de se namorar. E isso não tem nada a ver com narcisismo. O narcisismo não tem autoestima. O narcisismo ele tem uma necessidade neurótica de controle do mundo de todos. Por que não aprendeu a se amar precisa do outro para fazer as suas vontades e desejos? Porque quando a gente aprende a se amar, a gente espera menos das pessoas e cuida mais da sua própria história. Muito bom. Que aula. Obrigada. Obrigada, amiga. Não, e falar desse tema é tão importante, né? Falarmos sobre como isso pode impactar a nossa vida. Nós trouxemos para vocês aqui alguns das perguntas e debates da importância de nós cuidarmos da nossa autoestima e de termos um olhar atento e preciso, para que nós não venhamos a adoecer, como tantas pessoas têm adoecido. Eu espero que um pouco desse debate contribua para a sua vida. Lembre de cuidar da sua autoestima. Ela é um tesouro que muitos reis careceram, muitos milionários mendigam e que você pode conquistá-la. Um beijo, te espero no próximo passo.